Olá pessoal, aqui é a aluna Rita de Cássia do terceiro A. Estarei falando sobre geografia das redes mundiais e ao decorrer desse vídeo estarei explicando um pouquinho sobre o tema que foi me abordado. Então, bora lá! E com o início da era digital, na qual todos queremos ficar conectados à internet, além disso, ter informações 24 horas por dia e com comunicação mais rápida e meios de transporte cada vez mais desenvolvidos e atualizados. Aqui a gente vai entender um pouco de como isso tudo foi desenvolvido e como passou a ser atualizado. A globalização começou devido à busca por lucro, quando o capitalismo provocou mudanças ao redor do mundo. A expansão marítima foi o que possibilitou o desenvolvimento do capitalismo nesse primeiro momento. Os europeus, saindo da crise do feudalismo, entraram em suas embarcações movidas à vela e singraram os oceanos em busca de fontes consumidoras e fontes fornecedoras de matérias-primas no século XVIII. A indústria e o surgimento da tecnologia contribuíram para o processo de globalização, e com isso houve o desenvolvimento do mercado industrial, e com isso teve o investimento dos ingleses em outros continentes, ajudando assim com o crescimento no século XX. Já nos anos 1990, acontece o desenvolvimento do capitalismo especulativo, graças às transações permitidas pelo uso da internet, e com isso começou a entrar em países com mais força, e graças ao desenvolvimento da tecnologia, foi alcançando cada vez mais espaço. Os meios de transporte também foram fundamentais para a expansão do capitalismo, favorecendo o crescimento da economia. Mas qual foram o meio de transporte? Foram assim com os barcos, as locomotivas a vapor e mais adiante, o transporte aéreo. Enfim, o homem passou a vencer maiores distâncias em um curto espaço de tempo, graças ao aumento da evolução do transporte. O capitalismo e a globalização conseguiu vencer várias barreiras, tendo assim uma maior integração econômica entre os países. Agora irei falar um pouco sobre os fluxos dos materiais. A globalização, além da comunicação, acelerou também os meios de transporte e os fluxos de mercadorias no mundo, chamados de fluxos materiais físicos. Esse aumento da circulação de mercadorias mundiais foi possibilitado pela integração do sistema em materiais virtuais. Os meios de transporte, o comércio e a distribuição de mercadorias representam exemplos de fluxos materiais, pois essa gama de objetos possui materialidade e volume. Os sistemas técnicos que dão fluidez, movimento ao espaço geográfico não são os únicos incorporados ao território de um país no mundo moderno. O avanço da tecnologia, da comunicação e da informação delineou uma gama variadíssima de novos sistemas responsáveis por dar corpo aos denominados fluxos materiais. Os fluxos materiais são aqueles representados por objetos que possuem materialidade e volume e, portanto, compõem uma imensa gama de sistema e infraestrutura de mercadorias. Já os fluxos imateriais são aqueles disseminados pelos meios de comunicação e informação, como a internet e a telefonia, e que influem em nossas vidas, alteram a nossa economia, mas que não são palpáveis e, portanto, não têm materialidade. Há uma relação de interdependência entre os fluxos materiais e imateriais. Se, por um lado, toda a infraestrutura dos setores de comunicação e informação compõe-se de uma base material que compreende satélites, fiações, cabos submarinos e etc. Por outro, o que por elas é disponibilizado resulta em fluxos imateriais e que são utilizados pelas mesmas empresas responsáveis por fabricar todas essas tecnologias. Agora iremos falar sobre os fluxos de ideias e informações. No mundo globalizado, cada vez mais surge a necessidade de lidar com as informações. As informações são necessárias para desenvolver habilidades exigidas no mercado de trabalho, muito competitivo que as exigem para manter a disputa entre economia e tecnologia. Algumas tecnologias de informação, como computadores conectados à internet, teleconferência, telefone fixo e móvel, satélites, além de outros, favorecem de forma direta o fluxo de informações, isso em cadeia global. Pode-se considerar fluxo de ideias e informações a capacidade de trocar informações a nível mundial, que envolve as relações comerciais e influenciam na cultura dos povos. Essas informações, que por sua vez detêm as ideias, são aceleradas por uma rede de satélites e cabos que conectam os computadores da rede mundial. Transmite programas televisivos
e possibilitam institutos de ensino superior e tecnológico divulgar com maior rapidez seus estudos, os quais são usados para manter o mundo das ideias dinâmico e em expansão. Então aqui foi basicamente um pouco da minha explicada sobre o trabalho de geografia que foi passado para mim, o trabalho de geografia das redes mundiais. Falei um pouco sobre tecnologia, falei as informações, falei os fluxos dos materiais, como foi desenvolvidos, e eu acho que até aqui dá para vocês entenderem um pouquinho como foi fluido